e materiais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 29. Atos 29. Atos 29. Tem até onde? Tem 29 não? Ih, meu Deus. Errei. Atos 28. Bora consertar isso. Versículo 30. E diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. É interessante, irmãos, e eu provoquei vocês esta noite para abrir em Atos 29, mas sabendo que não tem Atos 29 neste compêndio de livros da Bíblia. Porque Atos 29 é nós que estamos construindo essa história. E eu percebi alguns aqui, e o cara logo preocupado ali, me olhando e tentando sinalizar, dizendo: você está errado. Eu ouvi alguns irmãos ali, a irmã que está ali atrás, fazendo um sinalzinho com o dedo, dizendo: não tem. Eu vi Ivo aqui arregalar o olho para mim, dizendo: o que é que está acontecendo? O pastor se equivocou nessa história aí do capítulo. Mas foi uma provocação para nós como igreja, nesta noite. Porque a temática que nós estamos vivendo nesses dias, que é completar a missão, que é o sentimento desta igreja, que se confunde com a data do aniversário, tanto de Flávia quanto do pastor, de implantação desta igreja aqui, no tempo ainda de congregação, que se deu durante esse período de final de semana nas datas. Nós não poderíamos, meus amados irmãos, elevar o nosso pensamento esta noite se não fosse para uma reflexão da nossa responsabilidade missionária e compreender que a nossa esperança precisa se acender esta noite, para que nós possamos continuar completando a boa obra que o Senhor quer fazer através de cada um de nós. E falar em esperança, quando eu cheguei aqui tomei um choque, porque tem 2 vestidos verdes e longos, Flávia e Ilka, e eu vi uma outra irmã aqui também passar de verde nesse instante. Hoje é a noite de acender a esperança. Não a esperança na tonalidade verde, Thelminha, a esperança que Jesus Cristo, Ele tem o poder de continuar fazendo as boas obras que Ele projetou para este tempo, para a glória do nome dEle. E muitas das vezes a nossa vida fica imaginando que não pode acontecer mais nada. E eu quero dizer para você que Deus continua realizando uma grande obra, e Ele quer continuar realizando uma grande obra, porque a partir daqui, muitas coisas aconteceram e está acontecendo. Por isso eu quero trazer à sua memória algumas imagens aí. Está aí, Maurício? Com facilidade.
Projeta algumas imagens que tem aí que nós... Aí, se os irmãos podem ver, é a congregação lá em São Gonçalo. Pastor Adaías, que está totalmente diferente disso aí já. Ela já está com acabamentos. E logo, logo, nós estaremos emancipando mais essa agência do Reino de Deus, filha desta igreja. Quantos podem dar glória a Deus? Então nós podemos perceber a obra missionária acontecendo a partir daqui, a partir de você, irmão, a partir deste ministério aqui neste lugar. Então nós precisamos levantar a nossa esperança que Deus pode fazer ainda grandes coisas. Mas não fica somente aí, pode passar. Aí são alguns pastores. Se você perceber, tem o pastor Clóvis, passou por essa igreja, tem o pastor Manuel, tem Miraldo, que é filho dessa casa, que está lá em Feira, tem o pastor Adaías, tem eu, tem outros pastores que não estão nesta foto, pode passar. Tem aí a igreja, lá em Joanes Lobato, pastor Edinaldo, pode passar. Pastor Edinaldo aí, pode passar. Tem Leide, que alguém que começou no seminário Betel, que esta igreja adotou, que esta igreja começou a se relacionar, que esta igreja ora, que essa igreja abençoa. Pode passar se tem mais alguma. Tem ali o batismo que acabou de acontecer. Então, nós percebemos que ao longo dessa história, Deus está realizando uma grande obra, e se você crê que Ele continuará realizando, você dá um glória a Deus esta noite, em nome de Jesus, e aplauda Ele, porque Ele é o Senhor desta obra, em nome de Jesus. Reacenda a esperança missionária no seu coração, reacenda o ardor missionário no seu coração. Foi justamente isso que nós vimos esta noite, através da dramatização aqui apresentada. O ardor missionário precisa ser verdadeiramente aquecido em nossos corações, porque aquele que começou a boa obra, Ele irá concretizá-la para a glória do nome dEle. Você quer dar um presente ao pastor Pereira? Se envolva na obra missionária. Você quer honrá-lo? Se envolva na obra missionária. Se você quer presenteá-lo, envolva-se na obra missionária. Este é o maior presente que nós como igreja nós temos para dá-lo. Saquear o inferno e povoar o reino de Deus. Para isso, irmãos, eu quero esta noite pensar um pouquinho com você. A começar de Jerusalém, a começar deste lugar, de Boa Vista de São Caetano. Diga assim comigo, Boa Vista de São Caetano. Boa Vista de São Caetano, segundo os dados do IBGE, ele tem 166 ruas e travessas. Primeira, segunda e terceiras travessas. A rua Rodovia A, conhecida por todos. Primeira travessa Wilson Teixeira, Angélica Rocha. Segunda travessa da Saboaria. Terceira travessa Antônia Coelho. São muitos os nomes, 166. E eu quero profetizar juntamente com você que nós teremos pessoas salvas em cada uma dessas 166 ruas nesta comunidade, em nome de Jesus. Se você está nessa fé comigo, dê um glória a Deus. Eu digo mais, nós teremos um PGM em cada rua dessa para a salvação de pessoas, em nome de Jesus. Nós precisamos conhecer a nossa Jerusalém. Os dados do IBGE do ano de 2010, nós tínhamos em média em torno de 20 mil habitantes nessa região, que agora acredito eu que é muito mais,
que na sua população 56% são mulheres, que na sua renda per capita elas recebem em média um salário mínimo, mas o real é que em média de 700 e poucos reais por vida nas suas casas. Então nós iríamos perceber que é uma comunidade que carece da intervenção de Deus, a intervenção espiritual em todos os âmbitos dela, e Deus vai intervir, porque tem uma igreja que está se comprometendo em orar por esta comunidade, para Deus reverter esse quadro em nome de Jesus. Deus vai mudar a história. Vire para seu irmão e diga assim: Deus vai mudar a história, porque a partir de hoje, compreensão clara, Deus vai escrever o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos em Boa Vista de São Caetano. Amém. Mas eu quero ler com você Atos 28. E nós iremos tomar como base Atos 28 para compreender algumas coisas que nós precisamos ter como desafio na nossa caminhada missionária e na nossa vida missionária. Nós temos batizados, nós temos abrido novas igrejas, nós temos feito reformas físicas e reformas espirituais, e isso vai acontecer até que Ele venha. Até que Ele venha vai acontecer isso, porque a igreja é uma igreja que vive em movimento. A igreja não é estática, você não é estático, você é igreja. Então você não fica parado, você vai viver um grande movimento. Mas não um movimento desses que nós estamos acostumados a ver. Não, um movimento guiado pela palavra de Deus para cumprir o propósito de Deus nesta geração. Meus amados irmãos, João Calvino, ele diz que a igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela a sua graça e a sua bênção. Então compreenda que a bênção de Deus está sempre sendo liberada para a sua vida. Pastor, mas eu estou assim agora. Não importa, a graça de Deus está sendo derramada. Coloque-se como vasilha para essa graça encontrar lugar para ela ser derramada na sua vida. João Calvino ainda diz que o evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens, pela igreja, para onde o Deus vivo os enviou. E sabe onde vai ser, onde é que Deus vivo vai derramar essa graça? Nessas 166 ruas desta comunidade. Essa graça vai entrar nas 166 ruas dessa comunidade. E quando eu digo rua, eu digo travessa, segunda, terceira, estou englobando tudo isso. Essa graça vai adentrar em todos esses lugares. Qual é o nosso alvo? Levar essa graça nesses 166 lugares. Aonde tiver uma casa aqui, essa graça tem que ser conhecida para a glória do nome do Senhor. Essa graça precisa ser conhecida nessas 166 casas, ou 166 ruas. Porque nós somos uma igreja apostólica, uma igreja profética e uma igreja pastoral. Nós somos esta igreja, e sendo esta igreja, nós iremos avançar, renovados pela palavra do Senhor e construindo novos tempos para as famílias deste lugar. Por isso, Paulo, nas suas viagens missionárias, e nesta viagem missionária aqui, ele deixa alguns ensinamentos que nós podemos tomar como base para a nossa caminhada missionária. Atos capítulo 28, versículo 1 diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Primeira coisa que nós precisamos entender, meus amados irmãos, que Paulo, ele tanto estava muitas das vezes fazendo essa viagem de navio, mas em alguns momentos eles estavam em terra, eles estavam em uma cidade.
Todas as coisas acontecem a partir de uma cidade. Todas as coisas acontecem a partir de um lugar. Todas as coisas acontecem a partir de uma região. E nós precisamos fazer acontecer a partir dessas 66 ruas nesta comunidade. Vamos dizer junto? Diga, eu vou fazer acontecer a partir dessas 66 ruas nesta comunidade. Sabe por quê? Porque essas ruas, Francisco, é como se fossem Novas Maltas. É como se fosse, Daniel, Novas Maltas que apareceram. Paulo está em uma viagem missionária para dizer que Jesus é a única esperança. E ele chega em um território e ele percebe que aquele território precisava conhecer aquele que nós conhecemos, que trouxe salvação eterna para a nossa vida e nos deu garantia de morar com ele toda a eternidade. Quem vai estar nos céus quando ele vir buscar a sua igreja, diga aleluia. Paulo percebeu que aquele povo naquela cidade precisava conhecer Jesus. Interessante que no versículo 2, e nós iremos fazer o passeio por alguns versículos desse texto, diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O texto nos mostra que ele estava entrando em um território que ele não conhecia. Ele estava entrando em um território diferente. Ele estava entrando em um território que ele não tinha o domínio. Mas o texto vai dizer que os bárbaros, quem estava lá? Os bárbaros. E nós temos a concepção de bárbaros, de alguém violento, de alguém que é um malfeitor. Mas o texto vai dizer que quando Paulo chega naquele lugar, ainda que aquelas pessoas fossem bárbaros, eles os acolheram. E por causa da chuva, naquele momento estava chovendo, pensaram assim: eles não vão ficar na chuva tão somente, eles não vão ficar com frio, nós iremos aquecê-los. E fizeram uma fogueira. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Aonde você for, nessas 166 ruas desta comunidade, Deus estará com vocês, dando toda a proteção e toda a provisão. Diga comigo: proteção e provisão vai vir dos céus. Porque muitas das vezes nós ficamos com medo quando vocês pegarem e começarem a olhar algumas dessas ruas, começarem a olhar o contexto social desta cidade, vai nos dar algum medo de adentrar em algum lugar, e nós precisamos ter cuidado. E é por isso que nós iremos nos vestir de amarelinho. Jesus Cristo transforma. E nós iremos adentrar a estes lugares. E o Senhor estará conosco como esteve com Paulo. O Senhor irá nos proteger. O Senhor irá nos guardar. Porque Deus irá colocar graça na vida daquelas pessoas que estão lá, em nossa direção. Aleluia. Os bárbaros estavam lá, meus amados irmãos. Mas eles se movimentaram em vez de ir contra aqueles estranhos. Pelo contrário, eles foram fazer uma fogueira para aquecê-los. Bondade de Deus. A bondade do Senhor está sempre na direção daqueles que o amam. A bondade e a provisão do Senhor está sempre na direção daqueles que querem cumprir a sua vontade. A bondade e a direção do Senhor está sempre a nos guardar e a nos proteger. O versículo 5 vai nos dizer o seguinte: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Nos versículos 3 e 4 vai dizer nesse texto que quando Paulo pega os gravetos, juntamente com aqueles que ali estavam para jogar a fogueira, saiu uma víbora. E no versículo 4 vai dizer que aqueles que lá estavam diziam: este homem, ele é tão mau assim que a morte não o destruiu nas águas. Então os deuses matá-lo aqui,
Mas aí o livramento do Senhor vem para dizer que Deus estava com ele, como estará comigo e com você. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que no meio da jornada, no meio da caminhada, no meio do cumprimento da missão, nós iremos verdadeiramente enfrentar perigos, mas nós não seremos sucumbidos pelos perigos, porque Deus estará conosco. Perigo nós iremos encontrar durante a caminhada. Durante todos esses anos, provavelmente, o pastor Pereira tem muitas histórias para contar. A irmã Lina tem muita história para contar. Cada um de vocês tem muita história para contar. Mas sempre Deus esteve com vocês, esteve conosco. Porque Deus, Ele não nos abandona no meio da missão. Ele estará conosco. Ele permanecerá conosco. Porque Ele tem um propósito, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Por isso que naquele momento lá, quando a víbora vem, encosta em Paulo, ele sacode as suas mãos, ela cai no fogo e é destruída. E todos puderam perceber ali que o Senhor estava com Paulo. Eles começaram a entender que Paulo era alguém diferente. Eles começaram a entender que o Deus que Paulo estava anunciando estava livrando Paulo, e verdadeiramente esse Deus deveria ser reconhecido entre eles, para a glória do nome do próprio Deus e salvação das pessoas daquela ilha chamada Malta. Algumas coisas acontecem na nossa caminhada de vida e muitas das vezes nós ficamos questionando por que isso, por que aquilo. Eu quero que você compreenda que quando as adversidades vierem diante de você, em vez de você murmurar, você possa glorificar a Deus dizendo: Senhor, eu sei que esta prova vai fazer com que eu tenha um grande testemunho para que o teu nome seja glorificado. Você sabe o que nos credibiliza como cristãos? Os nossos testemunhos. O que vai nos credibilizando como cristão e demonstrando o poder de Deus é o nosso testemunho. É aquilo que Deus vai fazendo ao longo da nossa caminhada, da nossa história. É as lutas que nós vamos passando e vamos recebendo os livramentos do Senhor. É a ação de Deus através de nossas vidas. E nós precisamos, amados irmãos, em vez de questionar alguns momentos de turbulência, nós precisamos glorificar e dizer ao Senhor: Senhor, faz a tua boa obra para que o teu nome seja glorificado e outras vidas sejam edificadas. Provavelmente no coração de Paulo não ansiou medo, pelo contrário, talvez o susto, o texto não fala, talvez o susto momentâneo, mas a reação dele foi sacudir as suas mãos e jogar aquela víbora para o fogo. Então, esteja consciente que perigos nós iremos encontrar, mas o Senhor estará conosco para nos livrar de todo mal. Versículo 7 diz, meus amados irmãos: perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Quer dizer que aonde Paulo estava naquela ilha, tinha alguém que era de notoriedade, que o hospedou, que o convidou para ele estar ali. E ele foi, e aquela família, aquele homem o hospedou na sua casa. Ah, meus amados irmãos, como é interessante compreender que aonde quer que nós possamos ir, o Senhor sempre vai nos alojar, vai nos alimentar, vai nos guardar. O Senhor sempre vai ter a provisão para as nossas vidas. Também foi com Paulo. Paulo não tinha marcado para estar naquela casa, mas o Senhor o levou até aquela casa, porque Deus tinha um propósito naquela casa e naquela família. No versículo posterior, o 8 e o 9 vai dizer assim: porque Deus levou Paulo a esta casa, diz: acontecendo, achasse enfermo de desinteria
ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Diga aleluia. Diga assim: Deus sempre vai liberar cura. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Aleluia. Talvez no versículo anterior lá, quando nós falamos que o Senhor tinha levado Paulo para estar na casa de Públio, e diz lá o texto que é o maioral daquela ilha, ou quer dizer, alguém de notoriedade naquela ilha. Talvez alguns estivessem pensando: olha o que Deus faz, colocou ele na melhor casa, colocou ele na melhor cama, colocou ele para comer a melhor comida. Deus não estava preocupado com isso, ainda que o Senhor tivesse permitido isso. Mas a intenção de Deus não era essa. A intenção de Deus naquele momento era pegar o maioral daquela ilha, para que o poder dele começasse a acontecer naquela casa, para que todo mundo pudesse perceber que o Deus de Paulo era o Deus que tocava em todas as famílias daquele lugar. Versículo 8 vai dizer que o pai de Públio estava com quê? Estava com quê, irmãos? Desinteria. Vira para você mesmo assim, diga desinteria. Quem já sentiu desinteria dentro do ônibus? Já, né? É brabo, né? Aqueles calafrios. Soa frio que não é brincadeira. É difícil, porque quando está em casa é tudo tranquilinho. Mas quem já sentiu desinteria na casa dos outros? É constrangedor. É difícil, irmãos. E é com essa dor intestinal que o pai de Públio está. É com essa dor de incômodo que o pai de Públio está. É com essa dor de vergonha. Porque normalmente quando nós estamos com dor de cabeça, nós dizemos para todo mundo: estou com dor de cabeça. Quando nós estamos com dor de dente, a gente diz: estou com dor no dente. Quando a gente está com dor no estômago, a gente diz que está com dor no estômago. Quando nós estamos com a dor no joelho, a gente diz com tranquilidade: estou com dor de joelho. Mas quando nós estamos com dor de barriga, nós ocultamos que estamos com dor de barriga. Nós inventamos qualquer outro tipo de dor e dizemos: não, eu não estou passando bem. Mas nós não queremos dizer às pessoas que nós estamos com dor intestinal, porque para a gente é uma vergonha, é uma nudez. E o Senhor pega a nudez de Públio através do pai e diz assim: o meu ungido vai curar o teu pai, vai tirar a vergonha da tua casa e mostrar que eu sou todo poderoso. Deus vai tirar a vergonha dos moradores dessas 166 desta comunidade através do poder dele. Se você crê nisso, dê um glória a Deus nesta noite em nome de Jesus. A vergonha vai embora. Pais que têm vergonha dos seus filhos porque estão nos tráficos da droga, porque é dependente químico. Esposas que têm vergonha do seu marido porque se prostitui. Maridos que têm vergonha da sua esposa porque perdeu o sentido da vida. A vergonha da escassez, da miséria. A vergonha porque não tem uma casa digna para receber um visitante. Deus quer restaurar. Deus quer mudar a história. Deus quer mudar a história. A vergonha vai embora, irmãos. Declare comigo em um ato profético, diga assim: a vergonha desta comunidade, ela vai embora, em nome de Jesus. Você precisa ter alegria. Você vai ter alegria em dizer assim: eu moro em Boa Vista de São Caetano. Nós precisamos ter alegria em dizer onde nós moramos.
E nós iremos ser agentes de Deus para que esse bairro seja transformado em nome de Jesus. É por isso que é tão importante nós, como agentes evangelistas, nesse tempo atual, em tantas ferramentas que nós temos, a ferramenta da visita no domingo à tarde na casa, a ferramenta de mandar uma mensagem via WhatsApp, a ferramenta dos PGMs, como é tão importante, a ferramenta de abrir a sua casa como casa anfitriã. Nós precisamos utilizar as ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos. A ferramenta que o Senhor tinha colocado nas mãos dos discípulos naquele tempo era sair viajando. Deus tem colocado ferramentas em nossas mãos. E você tem que pegar as ferramentas que a igreja tem oportunizado para você e usá-la para que Públio, casa como de Públio, possa ser restaurada para a glória do Senhor. Eu creio que a partir de uma casa, outras casas virão. A partir de outras casas virão. A partir de outra casa virá. E todas as residências desta comunidade vai entender que há um Deus em Israel que opera milagre em todo o tempo. A casa de Públio foi curada, o pai de Públio foi curado, a vergonha dele saiu. E o que é que acontece? Lá o versículo no final diz assim: foi visitá-lo andando, impondo as mãos, o curou. O versículo 9. O versículo 9 vai dizer: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha esse missionário que está do teu lado aí, ou essa missionária que está do teu lado. Diga assim para ela assim, ó: através de um milagre, outros milagres irão acontecer. Diga assim: missionário ou missionária, seja agente desse milagre. Quantos missionários, agentes de milagres tem aqui esta noite? Ah, foi fraco ainda. Quantos agentes de milagres estão aqui esta noite? Aleluia! Aleluia! Vai ter o milagre daquele que vai receber o milagre porque ele crê no poder de Deus. Mas vai acontecer milagre também na vida daqueles que são bisbioteiros. Que é isso, pastor? É, toda rua tem bisbioteiro. Sim ou não? O texto vai dizer, sabe o que, irmão? Que os enfermos da ilha vieram. Então significa que os enfermos, o pessoal da ilha, todo mundo estava de olho nos movimentos de Paulo ali naquela ilha. Estava com o olhar em cima dele para ver o que estava acontecendo. A Boa Vista de São Caetano vai começar a olhar para ver o que você está fazendo, para onde você vai. E você vai ser agente de milagre. E eles vão vir atrás de você. E milagres vai acontecer. Milagres vão acontecer, irmãos. Milagres vão acontecer. Pastor, eu não tenho. Lá no seu ambiente de trabalho, lá onde você faz a unha, lá onde você vende a cocada, lá onde você ensina, lá onde você. Lá é lugar de milagre. Lá é lugar de milagre. Não importa aonde você esteja, lá é lugar de milagre. E nós precisamos ter essa convicção. Ilka tem o comércio dela lá, clínica estética dela, e ela decidiu que aquele lugar seria de milagres. E a gente fica olhando assim em alguns momentos, que vem gente de toda a cidade, vem gente de Lauro de Freitas, que a gente vem de onde?
E quando chega lá, ela diz assim, ela não veio para fazer o serviço não. O serviço é mais uma coisa que ela está fazendo, mas ela veio para ser discipulada. Porque quando chega aqui, abre a vida, abre o coração, e eu ministro a palavra, e sai totalmente diferente, e alguns começam a frequentar a igreja, e alguns começam a se render a Jesus. Diga comigo assim, na minha função que eu exerço, eu serei um agente de milagre. Esse estereotipo de crente não só é para esse ambiente. É lá no mercadinho quando você vai, a graça de Deus vai esvair através de você. Aonde você for, você vai dar sabor nessa terra. Mas volte comigo, diga assim, eu creio no poder de Deus, que vai ser liberado através dos PGMs. Eu creio no poder de Deus, que será liberado através das organizações missionárias. Eu creio no poder de Deus, que vai ser liberado através do discipulado pessoal. Mas diga mais, eu vou me envolver com este movimento missionário. Porque eu sou missionário nesta geração. Você é o quê? Nessa geração. Você é um missionário nessa geração. Interessante, irmãos, é que no versículo 11, no versículo 11 diz que ao cabo de quantos meses? 3 meses. Embarcaram no navio alexandrino, que invernaram na ilha e tinha por emblema Diáscuro. Quer dizer o que é esse texto? Que Paulo e toda a sua comitiva está lá. Depois de 3 meses ele envereda para um outro lugar. E eu quero dizer para você, Deus sempre tem novos desafios para as nossas vidas. Nós vimos muitas imagens aqui projetadas. Nós vimos muitas coisas aqui projetadas daquilo que Deus já fez. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele quer ainda nos usar como flecha a esta vocação em anunciar o Evangelho dEle para toda criatura. Você é flecha de Deus e novos desafios virão para a glória do Senhor. Você não pode ficar imaginando daquilo que fez no passado. O que você fez no passado, você precisa dar glória a Deus e olhar para trás e dizer, Deus foi comigo. Mas Deus quer continuar sendo. É por isso que o nosso pastor tem dito, eu tenho muitos desafios ainda à frente. Se reinventa, ou melhor, Deus o reinventa. Porque esta é uma compreensão de reino. Nós não ficamos com os saldos do passado. Nós queremos continuar acumulando saldos no presente. Paulo poderia dizer, eu já curei aqui, eu já fiz uma grande obra aqui, e eu vou paralisar aqui. Não, passa o navio e ele embarca no navio e ele vai para novos desafios. O Senhor está nos chamando esta noite para que nós possamos olhar para trás com alegria, nós olharmos para trás verdadeiramente com o sentimento que Deus esteve conosco, mas Deus quer nos levar a novos desafios para que nós possamos completar a missão. A missão precisa ser completada. E eu quero trazer uma notícia para você. Esta igreja é uma igreja missionária. Amém? Esta igreja é uma igreja missionária. Esta igreja é uma igreja missionária. E Deus não vai deixar nunca esta igreja perder o perfil de ser uma igreja missionária.
Esta igreja é uma igreja missionária. E por isso nós devemos decidir continuar com os desafios missionários. Versículo 16. Para que nós possamos continuar com os desafios missionários, nós precisamos, meus amados irmãos, ter fé para investir em novas oportunidades. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Roma, agora vem a capital do império. Que novo desafio, uma grande oportunidade. O maior, meus amados irmãos, só virá depois que você cumprir o menor. Eu vejo aqui muitos líderes de PGM, amém? Futuca seu irmão e diz assim, ó, Deus quer te fazer um líder de PGM. Samuel, Deus quer te fazer um líder de PGM. Amém? Deus quer te fazer um líder de PGM. Diga para 2 ou 3 pessoas, Thelminha, Deus quer te fazer uma líder de PGM. Vamos dizer junto? Diga assim, Deus quer me fazer um líder de PGM. Amém, irmãos? Aí talvez você diga assim, é um desafio grande. Os desafios maiores serão cumpridos quando os desafios menores serem concluídos. Então, para você ser um líder de PGM, você vai começar a participar de um PGM, aleluia. O desafio menor é participar de um pequeno grupo. O desafio menor é você entrar em um pequeno grupo. Pastor, eu não sei ainda o que é isso não. Procure alguém que saiba, me procure. Mas Deus vai te mover para um pequeno grupo. Você vai vencer o desafio menor. E Deus vai fazer você e colocá-lo no desafio maior. Para que essas 166 ruas dessa comunidade conheça que há salvação através de Jesus. Deus quer salvar essa comunidade, irmãos. Versículo 20. Versículo 20 vai dizer: foi para isso que eu vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso nessa cadeia. Para Paulo não importava a condição que ele estivesse vivendo, ele estava anunciando que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Por isso que o versículo 22 vai nos mostrar lá, meus amados irmãos. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito destas seitas que por toda parte é ela impugnada. Ele estava lutando e se colocando na oposição do maligno, entendendo, meus amados irmãos, que ele tinha um grande combate. O combate não era contra pessoas, não era contra governo, era contra principados e potestades. E o versículo 24 vai nos mostrar lá, meus amados irmãos. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. Nós iremos lançar a semente, e na boa terra que cair, vai crer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não iremos contabilizar os incrédulos, nós iremos contabilizar os crédulos na palavra do Senhor. Olha quantas pessoas tem aqui que creram. Que creram. Antes era somente umas criancinhas. Hoje são tantos esses que aqui estão, e tantos outros que já passaram por aqui, e tantos outros que irão se achegar. Eu quero liberar uma palavra profética esta noite. Tem muita gente que está aí fora que vai voltar. Não sei se você entendeu, se você ouviu. Tem muita gente que está aí fora que vai voltar. Tem muita gente que está aí fora que vai voltar. Vai voltar. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer uma grande obra. Porque Deus quer realizar um grande projeto. Porque Deus as ama. Porque Deus quer cuidar delas.
porque Deus quer usá-la com a virtude dele, que está na vida delas, e que Ele vai preencher ainda mais. Meus amados irmãos, nós não podemos nos preocupar com os religiosos, pelo contrário, nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Por fim, versículo 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Com Jesus, irmãos, termina tudo bem. Até o fim. Em casa ele estava em uma prisão domiciliar, mas ele continuava anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Salmo 92, versículo 14 e 15. Existe uma promessa para mim e para a sua vida. Diz o seguinte: na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Não importa a idade que você tem, meu irmão, não importa a idade que você tem, minha irmã, o Senhor te enche de vigor esta noite, porque esse vigor não vem da força física, não vem da sua possibilidade de subir e descer. Esse vigor vem de uma decisão mental, uma decisão no coração. Paulo não podia mais subir nem descer porque ele estava preso dentro de casa, mas ainda assim ele continuava a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer ser usado por Deus nesta geração, fique de pé esta noite. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. E eu quero dizer para você, irmão e irmã, com Jesus sempre existe um novo começo. Vamos dizer juntos, diga: com Jesus sempre existe um novo começo. Diga: com Jesus sempre nós seremos uma força em movimento. Com Jesus, meus amados irmãos, nós sempre seremos essa força imparável do Evangelho, porque nada irá nos deter. Nós iremos avante e nós iremos adiante. Que venha o novo de Deus sobre as nossas vidas, que venha novos anos na nossa caminhada. Vamos multiplicar, vamos expandir o Evangelho de Cristo, porque Deus, Ele está nos chamando para fazer uma grande obra. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Louvemos ao Senhor nesta hora. Se lance diante de Deus, o adore, o adore, o adore esta noite, o adore, quebre toda a resistência da sua vida e o adore. Ele merece ser louvado e adorado.